Olá, antes de mais, obrigado pelo convite, obrigado à Microsoft o nosso objetivo aqui é falar aqui um bocadinho sobre aquilo que é a gestão de dados. Ou seja, nós temos vindo, nós enquanto EDP Distribuição, temos vindo nos últimos tempos a desenvolver aquilo que deve ser o nosso modelo de governo de dados, a definir qual é que é o papel de cada interveniente naquela que deve ser a correta gestão de dados e de informação e extração de valor de cada uma destas componentes. E estamos aqui muito focados e fizemos aqui um projeto que ainda em 2020, muito focado na disciplina da gestão dos metadados, ou seja, focarmos aqui em dar a conhecer às pessoas como é que devem usar os seus dados, quais é que são as regras de negócio que devem utilizar, quais é que são os campos exatos que devem extrair quando pretendem calcular determinada KPI, ou seja, ter aqui um bocadinho qual é que deve ser o lineage dos dados desde a origem até à fonte, para evitar aqui situações em que muitas vezes os KPIs não são bem calculados, situações em que duas pessoas olham para o mesmo valor e têm interpretações diferentes, e focámos muito nisso. Pelo volume de dados que temos, pela complexidade da arquitetura, que já vamos ver um bocadinho à frente, esta disciplina acaba por ser aqui uma coisa completamente necessária para nós. Nós, ao longo deste projeto, contámos aqui com todo o apoio da nossa Digital Global Unit, da nossa área de sistemas. Contámos também aqui com a UI, que nos acompanhou nesta fase, sentiu aqui as nossas dores, sentiu os nossos problemas, sentiu que de facto, pela complexidade dos nossos dados, isto não é uma disciplina fácil aqui no nosso setor. E nós, enquanto EDP Distribuição, sendo aqui o operador de rede de distribuição em Portugal, acabamos por ter aqui algumas obrigações regulatórias que fazem com que esta gestão de metadados tenha que ser ainda mais cuidadosa, tenha que estar muito bem acautelada e tenha que ser vista mesmo ao pormenor. Avançando aqui na apresentação e indo já aqui direto ao desafio e àquilo que suporta este desafio, eu gostava só de falar um bocadinho da forma que nós neste momento estamos a lidar com os dados, ou seja, como é que nós fazemos que os dados cheguem dos nossos sistemas operacionais, onde os dados são produzidos, onde os dados são criados, onde os dados acabam por ser aqui um resultado de todos os processos operacionais, e como é que nós pegamos nestes dados e os fazemos chegar aos utilizadores de negócio. Como é que nós fazemos com que eles os tenham disponíveis para produzirem relatórios, para produzirem relatórios operacionais que possam contribuir para que os usuários operem mais e melhor. Como é que nós fazemos com que estes dados estejam disponíveis para modelos analíticos, e é uma área onde nós temos vindo também a investir cada vez mais e melhor, é na produção de modelos analíticos, modelos de previsão, modelos que acabam por usar aqui tecnologias muito avançadas e tentar extrair ao máximo esse valor. Ou seja, nós temos aqui várias formas. Nós temos alguns sistemas operacionais que, pelas suas características específicas, ainda temos utilizadores a beberem dados diretamente desses sistemas, ou seja, a verem os dados crus, os dados na fonte, os dados sem qualquer transformação. E noutros casos temos aqui já alguns modelos de dados unificados, ou seja, estes modelos, nós, através desses dados, procuramos reorganizá-los, procuramos pôr-lhes aqui alguma camada informacional, mas de uma forma muito cuidada, muito curta, para não deturpar aquilo que é, ou para não limitar aquilo que são as capacidades de análise que podem ser postas em cima desses dados, e isto tudo ainda em tecnologias on-prem, ou seja, nós estamos aqui também numa fase de transformação da nossa arquitetura de dados. Estamos a caminhar para uma plataforma completamente sustentada na cloud, e é aí que aparece aqui esta segunda metade da nossa data platform, que é esta parte em que já temos alguns dados nos nossos data lakes, em que temos mais uma vez duas formas de lhes aceder, diretamente e especialmente ali para os modelos analíticos acabam por consumir dados muitas vezes diretamente do nosso data lake, onde têm dados raw e com capacidades de processamento muito acima da média, mas também já estamos a replicar um bocadinho aquilo que fazíamos on-prem para esta camada na cloud, onde começamos também a desenvolver esses modelos, essa reorganização de dados para que o negócio os consiga consultar de uma forma mais fácil, mais rápida, mais intuitiva. Só uma nota em relação ao nosso reporte regulatório.
nós tendo aqui, tendo aqui num mercado regulado, nós temos aqui obrigações regulatórias muito firmes e muito bem definidas. Ou seja, é fundamental para nós conseguir perceber qual é que é todo o ciclo de vida de um dado. Ou seja, a partir do momento em que o dado é criado, quais é que são todas as transformações que nós lhe fazemos, que nós lhe damos, para no final do dia produzir um indicador que entregamos ao nosso regulador. Este ponto aqui acaba por ter que é muito mais exigente até, ou tem uma exigência diferente das outras utilizações que damos aos dados por toda a componente regulatória que está por trás. Na base disto tudo temos aqui também aquilo que falei há pouco, que é o nosso modelo de governo de dados, que nós temos vindo a trabalhar. Estamos aqui a tentar conciliar a componente tecnológica com a componente comportamental, com ter os dados disponíveis, mas ao mesmo tempo ter pessoas no negócio identificadas como responsáveis dos dados, como pontos de contacto das nossas áreas de gestão de dados. Quem conhece melhor os dados é quem os utiliza. E daí ser fundamental ter estas pessoas perfeitamente identificadas, ter os nossos especialistas em dados, e assim conseguimos gerir todos estes modelos de dados unificados, todo o data lake, conseguir geri-lo da melhor forma e, acima de tudo, da forma que responda melhor às necessidades do negócio. Em relação ao desafio que nós apresentámos à UI e consequentemente, à Microsoft, foi já baseado aqui naquela que é a arquitetura já neste novo refactoring, ou seja, olhando aqui já para os dados que estavam no Data Lake e um use case que também já vamos falar, que já tinha produzido alguns KPIs com base nesse Data Lake. A ideia aqui era abrir esta black box, ou seja, olhar para os indicadores que tínhamos no final da linha e conseguir ver tudo o que estava por trás deles. Precisamente porque muitas vezes, e no dia a dia do negócio já provavelmente todos nós sentimos isso, em que temos KPIs com nomes muito parecidos, mas que no final a transformação que é dada aos dados, os dados que são consultados, as timeframes, temos uma série de pequenas coisas que podem ser alteradas e que no final do dia o número que nós estamos a ver, ainda que tenha uma etiqueta, que tenha um nome parecido, é um número com significados completamente diferentes. E também o facto de, provavelmente, se nós formos perguntar a duas pessoas para nos definirem determinado conceito de negócio, é muito possível, muito fácil ter ali ter definições diferentes. Daí que seja importante se nós percebermos cada KPI, como é que ele é alimentado, como é que ele é transformado, e isso acaba por ser uma das falhas que nós temos hoje em dia. Nós temos aqui a nossa forma de gerir dados e gerir informação, ainda precisa aqui de evoluir. Nós estamos muito suportados em fecheiros ad hoc, em processos manuais. Aqueles modelos de dados que eu expliquei há pouco são suportados em fecheiros, que muitas vezes é difícil de conseguir que esta parte documental acompanhe aquilo que é a velocidade de transformação dos negócios, ou seja, e transformação das aplicações. Ou seja, nós temos aqui as aplicações a andarem a uma velocidade e depois temos aqui um peso, que é esta parte toda documental, que acaba por andar de arrasto e acaba por ser difícil mantê-la atualizada. Queremos fazer a passagem disto para um sistema que nós chamamos aqui o Metadata Catalog, para um sistema central, um sistema que possa ser consultado tanto pelas equipas de negócio como pelas nossas equipas de desenvolvimento, para análise de impactos, porque acaba por facilitar aqui muito a vida, não só aos utilizadores de negócio, que foi a nossa principal motivação, mas também para as equipas de negócio. Ou seja, nós temos aqui um sítio que é uma verdade única, um sítio onde toda a gente pode consultar e toda a gente consegue aceder à mesma informação. Em relação ao MVP propriamente dito, ou seja, este MVP é o tal projeto de curta duração que entrega aquilo que é o mínimo viável para o negócio. Ou seja, alguma coisa que ainda que não seja um produto completamente acabado, é algo que já nos dá valor. E aqui tínhamos então esta questão de termos uma plataforma central que nos permitia o tracking end-to-end, ou seja, da base de dados ao KPI, do KPI à base de dados, começando em qualquer uma das pontas, conseguir juntar estas duas pontas, e o nosso âmbito aqui foi restrito precisamente a um projeto que andávamos a desenvolver, de aplicar aqui uma componente analítica aos nossos ativos da EDP Distribuição, calcular índices de saúde de equipamentos, perceber aqui uma série de coisas e na prática este projeto foi aqui a nossa base para o nosso Metadata Catalog. O que é que acontece? Este projeto
por ainda estar a ser feito e por, em cima disto, termos optado aqui por usar uma ferramenta da Microsoft que estava em Private Preview, que era o Babylon, acabámos por ter aqui duas camadas de base para o MVP que só nos veio potenciar o desafio, porque eram duas camadas que estavam elas próprias ainda a serem desenvolvidas. Ou seja, nós estávamos aqui a trabalhar em cima de uma base completamente sólida e completamente estanque, o que acabou por ser bom e nos permitir descobrir algumas coisas ao longo do projeto que só acrescentaram valor àquilo que nós procurávamos. Em relação àquilo que é o valor que nós pretendemos, é muito reduzir esforço, é aumentar a qualidade, reduzir erros, reduzir tudo o que são pequenas falhas, às vezes derivadas em não termos os modelos de dados perfeitamente conhecidos na organização. E também outro ponto, é que nós aqui, enquanto EDP Distribuição, temos uma quantidade enorme de sistemas, uma variedade de dados gigante, mas não é um problema único nosso dentro do grupo. Ou seja, as outras empresas do grupo debatem-se com o mesmo problema, têm também as suas estratégias, as suas formas de lidar com ele, e na verdade o que nós estamos aqui a tentar fazer acaba por poder ser utilizado também por elas. Só a título de curiosidade, este foi o slide que nós utilizámos na altura para vender a ideia à nossa board, e acho que acaba por ser um bocadinho ilustrativo daquilo que é a complexidade que está por trás, ou seja, da quantidade de sistemas e de fontes, ainda que esteja de uma forma um bocadinho genérica, a quantidade de sistemas e de fontes que está por trás do KPI e as fórmulas que são aplicadas a cada um deles. E nós assim conseguíamos, começando numa ponta, ir percebendo, ir caminhando e percebendo exatamente quais é que eram as pequenas transformações que existem a cada um dos dados usados por esse KPI. E acaba por ser relativamente fácil perceber qual é que é o problema com que nós lidamos e que de facto não é fácil lidar com ele, e é preciso ter aqui uma solução robusta e uma solução com capacidade de exploração dos dados que nos permita endereçar isto. Eu chamava agora o Gilberto Rodrigues, da UI, que nos acompanhou ao longo deste projeto e que foi, e toda a equipa da UI, que foram aqui uma peça fundamental para chegarmos a bom porto. Sim, obrigado. Olá, boa tarde a todos e agradecer também igualmente o convite que foi dirigido, tanto pela Microsoft neste momento para participar neste evento, The Building the Future, e obviamente agradecer a EDP quando nos veio desafiar para participar neste desafio de criar este catálogo de dados que veio trazer valor, o valor que o José já mencionou aqui várias vezes, e que, na verdade, o catálogo de dados sendo uma das componentes importantes e com muita relevância dentro de um programa de governo de informação ou de dados, traz benefícios enormes para os utilizadores finais. E aqui temos que olhar que um catálogo de dados ou um metadata catalog traz benefícios não apenas para os utilizadores do negócio, mas traz benefícios igualmente para os utilizadores técnicos, ou seja, a metadata tipicamente divide-se em dois tipos de metadados. Metadados de negócio com business terms, com descrições, com informação de negócio, mas traz-nos também informação técnica, de formatos, de comprimentos, padrões, tipo de dados, relações, ou seja, uma série de informação técnica que traz benefícios para os utilizadores técnicos poderem avaliar o impacto quando alguma alteração tem que ser avaliada tanto na fonte como no KPI, nesta tal cadeia de valor toda que o José mencionou, que existe nos processos de carregamento dos dados das fontes até chegar ao KPI. Este Metadata Catalog tem aqui, muito brevemente, as grandes funcionalidades associadas são o poder permitir a estes tais utilizadores, tanto técnicos como de negócio, encontrar os seus dados, em poder fazer pesquisas de forma, vou dizer, à la Google, sobre assets que pertencem ao seu mundo de dados, da sua empresa, neste caso da EDP Distribuição, poder fazer esta tal pesquisa e encontrar facilmente e entender que relações existem entre estes assets, em que tabelas é que estão, em que sistemas, em que componentes da arquitetura, e facilitar depois tomar estas tais decisões de, ok, o KPI que eu estou a visualizar num determinado dashboard relaciona-se desta forma ou é proveniente desta fonte e posso confiar nele. Ou eventualmente posso identificar que é um dado certificado e que me permite ter confiança na sua utilização e entender o valor que me está a ser apresentado naquele momento no dashboard. Basicamente, o Metadata Catalog permite responder todas estas questões técnicas e de negócio que vão surgindo.
neste desafio concreto que nos foi aqui posto em cima da mesa, e nós fomos envolvidos para tentarmos, tal como o José estava a mencionar há pouco, para um MVP que já tinha sido desenvolvido na EDP, construímos este tal catálogo de dados para as componentes que faziam parte da arquitetura Azure, desde as fontes que estavam, neste caso, situados num Data Lake, Gen 2, geração 2, até dois Power BIs, dois dashboards que estavam construídos com base nesses dados. Pelo meio, tínhamos componentes como o Databricks, tínhamos Data Factory, tínhamos Data Flows, tínhamos SQL Azure Databases e, obviamente, o dashboard, para além de apresentar indicadores, eram indicadores que tinham componentes de código M e de DAX, ou seja, a complexidade, o teste, o protótipo que estávamos aqui a demonstrar era, de facto, levar ao extremo aquilo que seria, ou pelo menos testar de uma forma muito profunda, aquilo que seria o harvest, ou conseguir obter a informação de metadados destas componentes e trazê-las todas para o Metadata Catalog. Aqui, logo de início, trouxe-nos uma série de desafios, porque a zona, desde o início sabíamos que existiam zonas cinzentas, da qual nós tínhamos algumas dúvidas sobre se iríamos conseguir obter a informação de metadados, nomeadamente no Databricks. O Databricks estava construído em cima com notebooks em PySpark, com código que teríamos que interpretar de alguma forma e conseguir extrair a informação de metadados. Daí este desafio ter sido, de alguma forma, grande logo desde o início. Para tal, nós tivemos uma abordagem de partir estas componentes às peças. Tivemos a abordagem de identificar, inicialmente foram identificados em função de, fomos atribuindo complexidades a KPIs. Estes KPIs, nós definimos que eram 5 inicialmente e decidimos, vamos tentar obter o Data Lineage, que era dos objetivos muito importantes para este desafio, era obter o Data Lineage tanto no sentido das fontes até aos dashboards, como dos dashboards até para as fontes, para 5 KPIs. Estes 5 KPIs foram definidos em função da sua complexidade. E depois partimos isto às peças, que foram estes 4 blocos que aqui estão, do Data Lake, o do ETL, a componente mais de transformação e loading de informação, a parte do modelo relacional já que existia no SQL Azure, uma base de dados normal, relacional, e depois, por último, os dashboards, quando já era a representação, digamos assim, visual dos indicadores em dashboards do Power BI. Pelo meio, nós tivemos que decidir que ferramenta utilizar para o Metadata Catalog. Isto também foi um desafio que foi pensado inicialmente e, tal como o José mencionou, nós decidimos em conjunto que faria sentido, face ao landscape tecnológico da EDP, testar o Babylon. O Babylon não é mais do que o Data Catalog Gen 2 da Microsoft, que tinha o nome técnico Babylon, neste caso, neste momento que saiu agora no início de janeiro para público, na altura era Private Preview, mas neste momento está no público com o nome, a designação de Microsoft Purview. Para alguns provavelmente já tiveram esse conhecimento. E com base no Babylon, tendo sido decidida essa plataforma e essa solução para Metadata Catalog, o que é que todos em conjunto decidimos e vimos que seria muito importante criarmos um ecossistema que permitisse ultrapassar todos os desafios, e já saberíamos que iriam existir, seriam vários, sendo uma plataforma ainda em desenvolvimento e aconteceu-nos situações interessantes de num dia, por exemplo, estarmos a mexer na plataforma e temos umas funcionalidades e no dia seguinte temos outra. E isto foi muito interessante no sentido em que nós, juntamente com a Microsoft, e aqui quando eu menciono Microsoft local e internacional, tivemos a oportunidade de falar com as equipas de desenvolvimento do produto, baseadas nos Estados Unidos. Falamos com colegas da Microsoft daqui da própria Europa. A própria EDP, tivemos pessoas do negócio e pessoas do lado técnico, também foi muito interessante para criarmos esta perspectiva global da utilização do metadata e dos desafios associados à utilização do Metadata Catalog. E depois do lado da UI, alavancamos o conhecimento da equipa global, da UI Global. Porquê? Porque a UI Global, nós tínhamos tido um caso
de private preview, de testar o Data Catalog é na Nova Zelândia, e quisemos trazer esse conhecimento também para cima da mesa. E, obviamente, com a equipa Portugal, da UI, onde tivemos intensamente a colaborar com a EDP e com a Microsoft local e como um todo com este ecossistema. Nós quisemos referenciar este ecossistema porque ele, de facto, teve uma relevância muito grande e foi aquilo que nós conseguimos como um key success factor para este projeto e que trouxe imensos benefícios. Em termos de resultados, assim muito brevemente, antes de eu passar para uma demo do próprio Babylon. Aqui, basicamente, o que é que o desafio que nós tínhamos? No Data Lake, assim, e voltando ao tema dos blocos, no Data Lake nós vimos que tínhamos aproximadamente 30 tipos de extensões diferentes que nós tínhamos que fazer o scan e obter o metadata, e conseguimos, através da utilização de um Custom Lineage Kit que foi-nos fornecido pela equipa do produto da Microsoft, que era um kit basicamente que a própria equipa utilizava para os seus desenvolvimentos. Nós utilizamos e, alavancando este kit, conseguimos obter no Azure Data Lake, do lado 100% do Schema Information e do Lineage. Conseguimos obter do lado do ETL, naquilo que designamos aqui como o Azure Data Factory, porque o Azure Data Factory era o orquestrador dos processos de ETL de todos os notebooks que estavam no Databricks. E aqui, igualmente, tivemos que fazer uso de uma terceira ferramenta designada Spline, que também é open source, está no mercado e que nos permitiu ir buscar. E foi assim, desta forma, que nós resolvemos o tema, aquela tal zona cinzenta que eu mencionei há pouco existir no Databricks, do código, como é que nós iríamos poder interpretar esse código. Foi através do Spline que nós criamos essa metadata, essa informação. Do lado da base de dados foi a parte mais fácil, o Azure, sendo uma componente nativa da Cloud Azure, foi conectar-nos diretamente à componente e fazermos o scan e obtemos os 100% do Data Lineage. Aí o Schema Information foi muito, muito simples. Do lado de Power BI, tivemos alguns desafios, porque os Power BI, os dashboards estavam desenvolvidos, tinham bastante código M, e o código do Axe que estava lá envolvido eram complexos, e daí a interpretação também teve os seus desafios, e tivemos que fazer uso do Custom Lineage Kit igualmente para obter os 100% da Metadata Information. Aqui eu mencionaria que foi muito importante o projeto, porque nos permitiu, o facto de nós estarmos a utilizar o Private Preview, permitiu-nos primeiro à EDP e à própria UI ganhar confiança com a ferramenta, conseguir interpretar se a ferramenta teria capacidade de seguir para uma utilização produtizável dentro daquilo que é a EDP. Permitiu-nos, de alguma forma, com o nosso feedback, com o feedback da EDP como cliente futuro da plataforma, poder dar o seu contributo para a evolução das funcionalidades da própria solução do Babylon. E, obviamente, também, ao conseguirmos perceber a utilização, a forma como o Babylon funciona, criarmos boas práticas para futuras equipas de desenvolvimento dentro da EDP poderem utilizar nos Databricks, na criação do dos dashboards, no próprio Data Lake, poder utilizar estas boas práticas para, de alguma forma, maximizar aquilo que é a recolha de informação para dentro do metadata, em termos de informação de metadados. Aqui eu iria tentar ainda fazer uma demo. Entrando na demo, na própria plataforma em si, então nós podemos ver que é uma interface web muito intuitiva, muito prática na sua utilização, tanto para utilizadores de negócio como para utilizadores técnicos. É constituída basicamente por uma página inicial onde nós rapidamente conseguimos ter informação sobre quantos assets ou artefactos é que nós já temos escaneados no nosso Metadata Catalog. Podemos fazer aqui, temos uma componente de pesquisa à la Google para rapidamente encontrar os objetos ou os artefactos que são pretendidos encontrar por parte dos utilizadores finais. Podemos ter aqui uma opção de link diretamente para a parte das fontes, registar fontes novas.
E aqui, se nós entrarmos nesta, podemos ver que as fontes podem ser dos mais diversos tipos, desde data lakes, desde informação de base de dados em SQL, desde Power BI. São imensas as possibilidades de fontes possíveis já out of the box na própria plataforma. Podemos depois, em vez de irmos através de uma pesquisa, entrar diretamente nos assets, fazer um browse dos assets todos que estão catalogados na metadata. Temos a possibilidade, aqui igualmente muito visão já de utilizador de negócio, criar um glossário de dados. E este glossário de dados permite, de alguma forma, classificar com uma visão do negócio os assets que foram obtidos em termos de metadata catalog. E depois aqui temos uma componente analítica, digamos assim, dos metadados, ou seja, podemos ver quantos assets é que foram utilizados, por que pessoa, em que altura, qual é o glossário mais pesquisado, etc. Navegando aqui um pouco em algumas destas funcionalidades. Se eu fizer o browse do asset, vocês podem ver que aqui rapidamente conseguem ter uma visão por tipos de assets, quais são aqueles que nós temos no nosso metadata catalog. E vou só aqui dar uma nota, quando nós vimos aqui este icon do ponto de interrogação, significa que este foi obtido ou foi criado com o tal Custom Kit. Se eu entrar aqui, só aqui a título de exemplo, para vos mostrar rapidamente um asset, o scan e a informação que nós conseguimos obter através de um objeto. Então, se eu pesquisar aqui por um determinado, ele dá-nos logo rapidamente sugestões sobre os assets. Eu posso clicar diretamente sobre o resultado da sua pesquisa. A página com a informação desse asset é carregada. Neste caso, nós conseguimos, se eu clicar aqui no Lineage, e vocês podem ver que temos vários tabs presentes aqui no topo da página, onde nós rapidamente conseguimos obter informação de um asset. Neste caso, é uma medida, um Power BI Measure, presente num dos dashboards que estávamos aqui a mencionar no início. Vou só aumentar aqui o zoom para conseguirem visualizar melhor. E conseguimos rapidamente, esta é a nossa métrica, que existe num dashboard, que apresenta este lineage, é obtido através de uma determinada outra métrica, que é igualmente um objeto do Power BI, que é alimentado por uma série de colunas que são provenientes de tabelas que existem no SQL Azure, okay? Que por sua vez são alimentados por sistemas fontes. Se eu agora clicar aqui, ok. A título de exemplo, neste lineage, nós podemos observar que há um determinado lineage que para aqui. Ou seja, significa que esta tabela foi criada no próprio dashboard onde esta medida é utilizada. Ok? Se, por exemplo, eu quiser ver algum detalhe de uma determinada tabela que é igualmente criada dentro do Power BI, nós podemos saltar diretamente para a mesma e obter o lineage, por sua vez, desta tabela e ver que o lineage pode ser obtido tanto desde o dashboard, desde o KPI que é utilizado no dashboard, até à fonte como em sentido contrário. Neste caso, nós estamos aqui novamente a olhar uma informação que é proveniente do Databricks. Ok? Nós podemos igualmente ter a possibilidade de filtrar determinados objetos que estão presentes nos nossos assets. Ou seja, esta capacidade de filtro que a ferramenta nos dá permite-nos rapidamente detectar se uma determinada coluna é utilizada em determinados assets.
Se repararem, ele faz highlight dos objetos que estão relacionados com a coluna. Assim, rapidamente, são as funcionalidades que são obtidas através das mais importantes, e foi muito rápido, um resumo muito curto daquilo que são as funcionalidades presentes no Babylon. Eu daria agora a palavra ao José para concluir a demo. Pronto, em relação aqui aos nossos próximos passos no âmbito desta gestão de metadados, essencialmente nós neste momento temos que pegar naquilo que fizemos, que usar esta fase que tinha aqui um âmbito relativamente restrito e abrir isto a outros utilizadores, começar a usar aqui isto, ou começar a ter mais perspectivas sobre a solução que nós estamos aqui a encontrar. Temos que fazer aqui também uma análise de custos e perceber exatamente como é que conseguimos escalar isto para novas fontes. Nós, como eu expliquei ao início, temos aqui uma série de novos modelos de dados a surgir, temos aqui uma série de novos dados a serem disponibilizados ao negócio e temos que perceber até que ponto conseguimos escalar a solução. E essencialmente acaba por ser responder aqui a algumas perguntas. Por onde é que queremos ir? Que tipos de dados queremos ou não disponibilizar? Como é que vamos fazer esta gestão desta plataforma? Se é uma coisa que pode ser mais assegurada pelo negócio, se é uma coisa que temos aqui uma dependência maior de equipas de desenvolvimento. E essencialmente acaba por ser isto aqui. É definir os próximos passos daquilo que deve ser o governo de dados, que deve ser a gestão de dados corretamente feita e como vemos os metadados dentro dessa gestão de dados. Posto isto, resta-me apenas agradecer-vos a vossa disponibilidade e estamos disponíveis para qualquer questão, qualquer dúvida que tenham, que a nossa experiência possa ser útil para vocês. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.